Olá, nós vamos para o último bloco das aulas de sistema cardiovascular. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre regulação da pressão arterial. Muito bem. Pressão arterial, como o nome sugere, é a pressão obtida, pelo sangue no interior das artérias. Dependendo do local onde a pressão arterial é aferida, o valor pode variar bastante. E a pressão arterial, como mostra esse gráfico aqui, ele tem um caráter pulsátil, que é decorrente do ciclo cardíaco. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo, ele também tem um caráter cíclico em virtude da atividade do coração, sendo que as maiores pressões são atingidas durante a sístole cardíaca e as menores durante a diástole. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando a variação da pressão arterial. E como a gente já viu, na aula de hemodinâmica, os determinantes da pressão são débito cardíaco e resistência periférica. Nesse gráfico, a gente tem também esse caráter pulsátil da pressão arterial, sendo a curva de cima a pressão sistólica e a de baixo a diastólica, ao longo de um dia, mostrando que a pressão arterial ela varia ao longo do dia, segundo o estado em que o indivíduo se encontra. Os menores valores são obtidos durante o sono, o período de repouso. E os maiores valores são obtidos quando o indivíduo se alimenta e também quando ele desempenha alguma atividade física. Muito bem. Como é que a gente obtém a pressão arterial, do indivíduo ou a pressão arterial média? Se a gente ignorar essa característica pulsátil, então a pressão variando de sístole e diástole, a gente pode facilitar bastante esse cálculo. E a gente adotaria então a média. No entanto, o que mais se utiliza é a média ponderada. Por quê? Porque há um maior comprometimento na variação da pressão dada pela pressão sistólica, Ela atinge valores maiores. Então, a pressão arterial da média ponderada, ela tem 2/3, da pressão diastólica e 1/3 da pressão sistólica. No repouso, esse tempo da diástole é maior do que a sístole, por isso que a gente considera, a pressão mediana um componente maior para a diastólica do que para a sistólica. Quando a gente tem exercício, atividade física, esses valores eles se aproximam, tá? Então, a média ponderada vai se aproximar da média simples. Bom, revisando um pouco do que a gente viu na aula de hemodinâmica, resgatando a relação de fluxo com a pressão, a gente tem que fluxo é dada diretamente pelo gradiente de pressão e inversamente pela resistência do sistema. Como a gente sabe que o fluxo pelo sistema ele vai ser igual ao débito cardíaco total, se a gente substitui na lei de fluxo de massa, fluxo por débito cardíaco, a gente vai obter as seguintes variantes. Débito cardíaco é proporcional à pressão arterial e inversamente proporcional à resistência. Que resistência? A resistência periférica total. Dependendo da situação, se a gente estiver no repouso ou em atividade, a gente pode escolher usar a pressão arterial ou a pressão arterial mediana. Muito bem. Essa diferença de pressão que a gente está, a rigor, se referindo, ela é a diferença de pressão arterial média ou mediana e a pressão venosa. No entanto, a gente já viu que a pressão venosa ela é muito pequena, Por isso, a gente acaba não considerando o valor da pressão venosa
para obter a pressão sanguínea, de maneira que a pressão sanguínea ela é praticamente igual à pressão arterial média ou mediana. Bom, a pressão arterial, né, como a gente, né, vem falando, né, a força mais importante para produzir esse fluxo, né? Vocês lembram que no sistema cardiovascular a gente tem 3 componentes, um coração, um sistema tubular, né, e o líquido. O coração, ele é responsável, então, para criar esse gradiente de pressão que vai empurrar o sangue através dos vasos sanguíneos, né? Bom, então, é a força mais importante que vai produzir esse fluxo, né? E por isso, por ser tão importante, é fundamental manter a pressão arterial dentro de uma faixa adequada. E a gente já viu que ela é determinada pelo débito cardíaco e resistência periférica total, né? Então, qualquer alteração no débito cardíaco vai produzir uma alteração na pressão arterial. Qualquer alteração na resistência periférica também produz uma alteração na pressão arterial. Então, nós vamos ver agora quais são os determinantes de débito cardíaco e de resistência periférica total, né? Para saber como é que eles vão atuar na pressão arterial, né? E depois, como é que eles podem ajudar, né, a fazer com que a pressão arterial fique sempre dentro dessa faixa estreita, que é a faixa ótima para o indivíduo. Bom, nós já vimos, né, que o fluxo sanguíneo para os diferentes tecidos é regulado pela demanda metabólica desses tecidos. Então, a demanda metabólica dos tecidos vai ser o principal regulador da pressão arterial. Bom, antes da gente avançar nisso, né, vamos ver como é que é medido a pressão arterial. Acredito que a maior parte de vocês já teve a sua pressão arterial aferida alguma vez, né? Uma maneira mais tradicional de fazer essa aferência e não invasiva é a utilização de um manguito, né, que nada mais é do que uma bolsa, né, uma câmara, que é conectada a um tubo, né, e com uma sistemazinha de bomba que vai empurrar ar para dentro dessa bolsa, enchendo essa bolsa de ar. Então, o clínico que estiver avaliando a pressão arterial, no momento, coloca esse manguito ao redor do braço, um pouquinho acima do cotovelo, e aí começa a encher essa bolsa de ar. E ela vai pressionar essa artéria braquial, que é uma artéria bem superficial no braço. No momento em que ela fecha o fluxo sanguíneo, né, a conta da pressão, né, nessa bolsa preenchida de ar, ela interrompe o fluxo sanguíneo para a artéria braquial, a gente já não tem mais, né, nenhum tipo de som, nem fluxo sanguíneo, tá? Ok. E aí, uma segunda etapa, né, o clínico, né, utiliza aqui, né, um aferidor de som, né, ele põe um auscultador aqui, né, para avaliar a presença de som e de fluxo, né, e aí ele começa a abrir a válvula de maneira que esse manguito começa a se esvaziar. Então, ele vai esvaziando. No momento em que o fluxo sanguíneo ele retorna, a primeira aferição aqui, que dá um som tipo batida, vai ser a pressão sistólica. E aí ele continua a esvaziar o manguito, né? E no momento em que, de novo, né, a gente tem uma variação, né, no ponteiro aqui, né, no aferidor aqui, que ele vibra ligeiramente, mas sem um som, a gente atingiu a pressão diastólica. Então, com isso, a gente obtém a pressão sistólica, a mais alta, e a diastólica, a mais baixa. Bom,
Então é assim que é medida, né, a pressão arterial. Hoje a gente tem alguns aferidores que são digitais, né, são pequenas bolsas que se inflam, né, automaticamente e que já tem o próprio aferidor, né, junto, que vai fazer essa avaliação desses 2 momentos, né, em que o fluxo sanguíneo pela artéria braquial é alterada em virtude da pressão nesse manguito. Bom, então, como eu disse, para determinar, né, os variantes da pressão arterial, né, e sabendo que a demanda metabólica vai mudar a circulação regional e, com isso, a resistência periférica total, e esse é um dos principais determinantes da pressão arterial, nós vamos rever bem rapidamente quais são esses mecanismos de regulação da resistência periférica total, para que a gente possa avançar, né, nesses mecanismos de controle da pressão. Então, a gente já viu os mecanismos locais e intrínsecos, os mecanismos neurais e o mecanismo hormonal. Então, começando com os mecanismos locais e intrínsecos, né? Que mecanismos são esses? A aferência, né, ou a demanda metabólica do tecido. Então, quando sobe a taxa metabólica de um tecido, o que acontece? A quantidade de oxigênio disponível nesse tecido diminui, de gás carbônico aumenta, e de todos os outros produtos do metabolismo também. Aumenta a quantidade de H+, e abaixa o pH. Isso vai, né, provocar, né, essas substâncias, né, a variação em oxigênio, gás carbônico, H+, né, vão provocar uma vasodilatação nas arteríolas, né, que estão irrigando, né, essa região, né, desse tecido com maior taxa metabólica. Isso reduz a resistência ao fluxo, aumenta a condutância, aumenta então o fluxo sanguíneo para essa região, aumenta a entrega de oxigênio, a remoção de gás carbônico e a remoção de todos os produtos do metabolismo, né? E isso vai causar, então, um feedback negativo, né? Então, já não tem mais essa vasodilatação. Então, lembrando sempre que a gente tem, né, esses mecanismos de feedback, né? Então, queda de oxigênio, o aumento de gás carbônico vão funcionar como uma sinalização para essas células musculares lisas, causando vasodilatação, aumenta a distribuição de oxigênio para esse tecido, e aí cessa com isso a sinalização, para que essa musculatura lisa vasodilate novamente. Bom. E a gente tem também, né, a sinalização parácrina, né, que são aquelas moléculas, né, que são liberadas próxima ao tecido, né, tem um papel muito importante também no controle da distribuição de fluxo sanguíneo, ou seja, da resistência periférica, né, e entre essas moléculas sinalizadoras, né, a gente destaca o óxido nítrico. O óxido nítrico é um importante vasodilatador, né, que vai, então, promover uma vasodilatação, aumentando o fluxo sanguíneo para aquela região, e com isso, diminuindo a resistência. Bom, sistema nervoso, né? Como é que ele atua na regulação da resistência periférica? A gente tem, né, o sistema nervoso simpático, que normalmente mantém um tônus vasomotor, mantendo as arteríolas levemente contraídas, né? Então, o sistema simpático ele tende a manter essas artérias e arteríolas ligeiramente contraídas, né? Mantendo, então, uma certa resistência periférica. E esses mecanismos, né, que são controlados pelo sistema nervoso autônomo, ele depende de uma percepção, né, por baroreceptores e que vão atuar no centro vasomotor. Então, aqui a gente tem uma figurinha, né, mostrando um cérebro, né, a cabeça, aqui toda a região cortical, e aqui a gente tem o tronco encefálico, com o mesencéfalo em marrom, a ponte e o bulbo, e aqui atrás o cerebelo.
Essa região do tronco encefálico possui alguns núcleos que vão compor o que a gente chama de centro vasomotor. Então, as informações de pressão arterial vão chegar a esse tronco encefálico nesses núcleos do centro vasomotor e vão vão estimular de maneira diferenciada, né, os troncos autonômicos, né, simpáticos e parasimpáticos, né, levando a uma mudança, uma correção na pressão arterial. Bom, o sistema simpático mantém as arteríolas contraídas e o parasimpático ele tem uma menor importância na manutenção da resistência periférica. Tá? Então, aqui a gente tem, de novo, essa região do tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo, e aqui estão destacadas as regiões pontinas, né, e bulbares que vão compor esse centro vasomotor. Né? Então, a gente tem distribuídos na ponte e no bulbo núcleos que vão induzir vasoconstricção, que é essa região aqui vasoconstrictora, núcleos celulares que vão controlar a atividade vasodilatadora, que está aqui em vermelho, e a gente tem também núcleos que estão nesse limite entre ponte e bulbo, que são núcleos sensoriais. Esses núcleos é que vão receber as aferências vindo do sistema com a aferição da pressão. E aí ele que vai encaminhar estímulos para esses dois núcleos, dependendo da situação, né? Vai ou induzir vasoconstrição ou induzir vasodilatação. Bom, ainda lembrando, né, o que a gente já tinha visto, né, esse estado de constricção ele é alterado pela presença de moduladores, né, no sistema nervoso simpático é a noradrenalina, é a mais importante, né, dos neurotransmissores e dos vasoconstritores. E para produzir vasoconstricção, a noradrenalina vai agir em receptores alfa-1 adrenérgicos presentes na musculatura lisa das arteríolas. No entanto, no coração, a gente tem receptores beta-1 adrenérgicos, né, que vão alterar a frequência cardíaca, aumentando a frequência cardíaca, aumentando também o volume sistólico, e ambos vão levar ao aumento do débito cardíaco, que no final das contas leva a um aumento na pressão arterial também. E nessa tabela aqui a gente tem os fatores que influenciam, né, produzindo vasoconstricção ou vasodilatação. Né? Então aqui no primeiro a gente tem vários vasoconstrictores, né? Então norepinefrina, serotonina, substância P, vasopressina, angiotensina 2, nós vamos falar deles também hoje, e vasodilatadores, né, que temos vários, entre eles o óxido nítrico, que é um dos mais importantes. Bom, e os outros mecanismos de regulação da resistência periférica? Agora a gente passa para o sistema endócrino. Nós vamos ter, né, um envolvimento da medula adrenal, que vai produzir adrenalina e noradrenalina, e isso vai promover um efeito parecido com a estimulação simpática, que é a da vasoconstricção. Dependendo, né, da distribuição dos receptores adrenérgicos em algumas artérias, como por exemplo na musculatura esquelética, em vez de ter alfa-1, a gente vai ter receptores beta-2. E aí a presença de adrenalina e noradrenalina vai levar a uma vasodilatação e não uma vasoconstricção. O que faz sentido, né? Porque aí vai tornar, né, a musculatura esquelética mais irrigada, que vai poder então desempenhar, né, essas respostas necessárias. Ok, outros hormônios que vão afetar, né, essa resistência porque afetam a musculatura lisa vascular. Então, vasopressina. Vasopressina é conhecido na espécie humana, né, como o hormônio antidiurético, é sinônimo. Ele vai causar uma vasoconstricção nas arteríolas, né? Além disso, ele nos rins leva a uma manutenção de água no organismo, ou seja, uma reabsorção de água, menos água eliminada na urina e mais água
é retida no organismo, então aumenta a volemia. Se aumenta a volemia, né, mais essa vasoconstricção, ambos vão levar a um aumento na pressão arterial. Nós vamos falar mais da vasopressina quando a gente estiver estudando o sistema renal, né, porque tem um papel bem importante, né, dos rins também no controle da pressão arterial. A gente volta a falar disso. O segundo hormônio é a angiotensina 2. Como o nome sugere, como assim? Assim como vasopressina é vasoconstricção. Angiotensina também é vasoconstrictor, tá? Também envolve, né, o sistema renal, né, para a liberação da angiotensina. O próprio rim, né, que vai liberar a renina, que vai agir sobre uma proteína plasmática que é o angiotensinogênio, que é convertido em angiotensina 1 e depois em angiotensina 2, né, que é um vasoconstrictor. Além disso, além da vasoconstricção que ela produz, além do aumento da volemia que ela produz, ela também estimula a suprarrenal a liberar aldosterona, que mantém uma maior absorção de água e de sódio no organismo, aumentando a volemia. Então, vasoconstricção e aumento de volemia levam a um aumento na pressão arterial. E, finalmente, né, o peptídeo natriurético atrial é um peptídeo produzido pelos átrios no coração, né, e que promove vasodilatação generalizada. Então, ele diminui a resistência periférica, leva a uma queda na pressão sanguínea. Ok, nós vamos voltar a falar desses hormônios, né, como eu disse, quando a gente tiver em sistema excretor e falar sobre os mecanismos de controle da pressão arterial que envolvem o rim. A gente volta a falar disso. Bom, vamos falar dos nervos cardíacos, né, também. Aqui a gente tem lá os centros vasomotores, né, na ponte, no bulbo, ali no tronco cerebral. Agora a gente está vendo num esquema um pouco diferente, né? Eles vão receber aferências provenientes de células, de conjuntos de células que vão compor os sensores de pressão arterial. Eu vou mostrar para vocês em mais detalhes já já, né? E isso vai informar, então, esses núcleos, como está a pressão sanguínea do indivíduo, e aí desses corpos celulares do centro vasomotor saem as eferências simpáticas e parasimpáticas, né? Que vão inervar os vasos sanguíneos. Simpático inerva as arteríolas, né? E também o coração. Lembrando que o parasimpático tem menor importância. Então, de novo aqui, a gente tem ali o tronco cerebral, né, o tronco encefálico, vão recebendo as aferências, né, que são, então, codificadas, né, pelos esses núcleos do centro vasomotor e que depois voltam por eferências, né, pelo sistema nervoso autônomo, tanto o simpático quanto o parasimpático. E aí, aqui a gente tem as inervações no coração, a gente já viu isso também, né? Que a cadeia simpática inerva tanto as células marca-passo, alterando a frequência dos potenciais de ação, levando um aumento na frequência cardíaca, e também no tecido contráctil ventricular, aumentando a força de contração. Já o parasimpático, ele chega somente nas células marca-passo, levando uma diminuição na frequência cardíaca. Bom, então aqui estão aqueles conjuntos, né, de receptores que detectam a pressão sanguínea, que são os receptores aórticos e carotídeos. Então aqui a gente tem a aorta, aqui um pedaço da artéria pulmonar, e aí depois a gente tem a divisão para as carótidas. Nessa região, né, da aorta, já com a bifurcação, né, para os ramos carotídeos e vai para o braquial também,
A gente tem corpos celulares de células sensoriais que são sensíveis à pressão, baroreceptores. Aqui é uma outra vista, né, que é a vista dorsal, aquela era a vista anterior, né, frontal, e aqui é a vista dorsal de toda essa rede, né, dos baroreceptores, que vão levar as aferências lá para os centros vasomotores, né, levando então essa informação da pressão arterial. Bom, então aqui essa figura mostra, né, como é que se dá esse controle, né? Então, na figura aqui à esquerda a gente tem a frequência de disparos de potenciais de ação dos baroreceptores. E aqui à direita, a descarga, né, de potencial de ação dos efetores, que é o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que é o nervo vago. Bom, tomando aqui, né, a pressão arterial normal, né, em que a gente tem aqui essa variação, né, a pressão arterial média é em torno de 100 milímetros de mercúrio, ela varia de 70 a 120, mais ou menos. A gente tem esses potenciais de ação nos baroreceptores que chegam ao centro vasomotor. E isso vai induzir, né, uma descarga de efetores que é praticamente igual no simpático e parasimpático, tá? Então, é mantido, né, um ligeiro tônus, né, vasoconstrictor por conta do simpático, mas a gente já viu que o sistema vagal não tem muita influência, né, nesse momento. Bom, vamos imaginar que a pressão arterial caiu. Então, o indivíduo está atravessando uma hipotensão arterial, que é o que está mostrando nessa figura aqui de baixo. A média aqui está 80, né? O que vai acontecer? A frequência de disparos, né, a descarga de potenciais de ação nos baroreceptores, em situação de queda na pressão arterial, é menor. Isso chega, né, aos centros vasomotores, que vão retornar pela aferência, produzindo um aumento na descarga do simpático e uma diminuição no parasimpático. Bom, se aumenta o simpático vai promover uma vasoconstricção periférica. E aí, aumentando a resistência periférica total, isso vai levar a um aumento na pressão arterial. Quando ela volta ao normal, né, cessa esse estímulo do simpático. Bom, digamos que o indivíduo ele esteja agora atravessando um momento de hipertensão, um aumento na pressão arterial. Esses baroreceptores vão detectar isso, né, por esse aumento, né, na descarga de potenciais de ação nesses baroreceptores e essa descarga aumentada chega no centro vasomotor e retorna via estímulo de efetores vagais, né, que vão promover. Então, vai inibir o simpático. O simpático estava promovendo aquele tônus vasomotor. Com essa inibição, diminui esse tônus. É como se tivesse uma vasodilatação. Não chega a ter vasodilatação, mas diminui a tensão provocada pelo simpático. E essa diminuição na tensão já é suficiente para aumentar a condutância, ou seja, diminuir a resistência. E aí, se diminui a resistência periférica, cai a pressão. Quando ela volta na situação normal, cessa esse estímulo. Então, é esse o mecanismo. E aqui a gente tem um resumão, né? Com o aumento da pressão, baroreceptores, né? Vai inibir simpático, ativa o parasimpático, diminui, então, né? Essa ação mediada pelo sistema nervoso simpático. Então, o que estava aquele tônus vasomotor diminui, então a luz tubular fica maior, né? E no caso de uma queda da pressão, vai ativar o simpático, né, que vai aumentar a vasoconstricção, né, vai promover um maior tônus vasomotor, aumentando a resistência, né, que leva ao aumento da pressão. Além disso, lembrando que o sistema simpático também atua na frequência cardíaca e na força de contração, e o parasimpático apenas na
atua apenas na frequência cardíaca. Então, aqui, lembrando, né, que é um reflexo, né? Mudou a pressão arterial, vai desencadear as respostas, que vai corrigir a pressão arterial, e aí a gente tem um feedback negativo, né, sempre. Então, aqui a gente tem o reflexo barorreceptor quando aumenta a pressão arterial. Aumentou a pressão arterial, aumentou aquele disparo de barorreceptor, diminui, né, o tônus simpático, né, diminuindo a liberação de adrenalina, né, e aí ocorre uma vasodilatação. Diminui a resistência, isso diminui a resistência, leva a uma queda na pressão arterial. Ela estava aumentada, agora ela cai. Cessa esse estímulo, né? Então, aqui é o mesmo exemplo, né, que estava anteriormente. Aqui, quando a pressão arterial cai. A pressão arterial caiu, né? O que vai, né, aumentar a pressão arterial, né? Aumento do tônus vascular, que aumenta a resistência periférica, e isso faz com que aumente a pressão sanguínea novamente, né? Então, aqui a gente tem aumento da pressão, vai desencadear, né, uma queda da pressão. Lembrando, né, que dependendo do receptor, né, no tecido, a gente pode ter vasoconstricção ou vasodilatação, né? E aqui também quais são os receptores cardíacos. Isso a gente já tinha visto. Bom, nessa figura aqui eu vou mostrar, né, como se dá a regulação a curto prazo da pressão arterial, tá? Então, é fundamental manter a pressão arterial e o volume sanguíneos normais, dentro dos valores, né, normais para a homeostase. Quando aumenta a pressão arterial e o volume sanguíneo, isso vai induzir a liberação do peptídeo natriurético atrial, e o peptídeo natriurético atrial vai causar uma vasodilatação periférica, além de outros mecanismos. Reduz a sede, diminui a liberação de adrenalina, bloqueia a vasopressina e a aldosterona. Essas ações vão levar a uma redução na pressão arterial, essas ações vão levar a uma redução no volume sanguíneo, a vasodilatação periférica também reduz a pressão arterial, e aí a gente restabelece a homeostase. Então, essa é uma regulação a curto prazo da pressão arterial, quando a gente tem um aumento na pressão arterial e um aumento no volume sanguíneo. Então, falando um pouquinho mais, né, o peptídeo natriurético atrial, ele é secretado por células cardíacas, né, e está relacionado, então, com a diminuição da pressão arterial, ele leva essa diminuição na pressão arterial, e a gente tem no nosso organismo outros peptídeos com essa mesma função, né, também considerados peptídeos natriuréticos. O BNP, né, que foi descoberto no sistema nervoso central, mas que também é produzido no coração, só agora nos ventrículos, né, e o CNP, produzido no sistema nervoso central, né, e também nas células endoteliais. Então, a gente tem uma distribuição, né, de outros peptídeos semelhantes ao peptídeo natriurético atrial. Bom, eles têm uma atividade relacionada à guanilato ciclase, né? E vão induzir aquelas respostas de vasodilatação, né? E redução na volemia sanguínea. Bom, aqui a gente tem, né, outros mecanismos, né, que também são mecanismos de controle da pressão arterial, né? Então, sempre que a gente tem, né, os níveis de oxigênio, gás carbônico, pH normais, nós estamos num mecanismo homeostático, né, numa situação de homeostase. Nesse exemplo, foi reduzido os níveis de oxigênio, né, e o pH caiu, então a gente está numa acidose, né, com aumento de gás carbônico. Essas alterações vão estimular receptores que detectam variação de pH, principalmente, né, e de
gás carbônico. Esses quimiorreceptores vão estar estimulados, né? E aí eles vão estimular aquele centro cardio vasomotor, né? Que vai estimular a aumento da frequência cardíaca, que vai levar a um aumento no débito cardíaco, e também os centros vasomotores, que vai promover vasoconstricção. Então, aumento do débito cardíaco e a vasoconstricção vão levar, né, uma maior distribuição de oxigênio e uma retirada do gás carbônico, e com isso, retirada daquele excesso de H+, o pH sobe e essa homeostase está restabelecida. E há um envolvimento também, né, dos pulmões, que vão contribuir na eliminação desse gás carbônico para recuperar, então, os níveis adequados dos gases e do pH. Bom, agora a gente vai, né, para um exemplo em que essa homeostase está alterada com uma redução na pressão arterial e uma redução no volume sanguíneo. Então, a gente tem uma alça a curto prazo, em que vai ter ativação simpática, lembra que tem baroreceptor, chega no centro vasomotor, ativa, né, o ramo simpático, que vai levar um aumento no débito cardíaco e um aumento na resistência periférica, isso vai levar um aumento na pressão sanguínea. A longo prazo, nós temos que essa redução da pressão arterial vai induzir pelos rins a liberação de renina, e que vai levar à produção de angiotensina 2. Angiotensina 2 também aumenta a resistência, porque ele é um vasoconstrictor. Além disso, ela ativa a liberação de aldosterona, ativa a liberação de vasopressina, que também é um vasoconstrictor, e estimula a sede. A aldosterona, a sede e a DH, que é o hormônio antidiurético, vão aumentar o volume sanguíneo. Além disso, a redução da pressão arterial e do volume, né, vai produzir a secreção de eritropoetina, que vai produzir um número maior de hemácias, né, e isso também aumenta o volume sanguíneo. Muito bem. Aumento da pressão arterial e aumento do volume sanguíneo vão restabelecer a pressão e o volume para os valores normais. Então, em situações de redução de pressão arterial, a gente tem uma alça curta, né, rápida, pelo sistema simpático, e uma longa que envolve os hormônios. Bom, e esse gráfico, né, ele mostra essas diferentes respostas que a gente viu até agora, né? Qual é a contribuição delas na alteração da pressão arterial, que é esse eixo Y aqui, e qual é o tempo após a alteração de pressão que essa resposta acontece. Então, no tempo zero, aqui a gente teve uma alteração aguda da pressão arterial. Então, teve um aumento, né, uma alteração aguda aqui. Primeira resposta que é observada é aquela de ativação dos baroreceptores. São as primeiras células que são excitadas, né, e que vão induzir as demais respostas. Aí a gente tem os quimiorreceptores, e aí a gente começa a observar as respostas, né, mais sistêmicas. Aqui a gente tem respostas isquêmicas do sistema nervoso central, aqui a gente tem relaxamento, né, por estresse, e aí a gente começa a ter as respostas mais a longo prazo, que são as que vão envolver os hormônios. Então, a aldosterona entra aqui, o controle pelo sistema do rim, que vai envolver angiotensina 2, vasopressina, todas elas demoram aqui, né, bastante tempo. Começam após 4 horas, mas elas vão, né, durar, às vezes, até dias, tá? Então, respostas rápidas, baroreceptor, sistema nervoso autônomo. E aqui, né, é um quadro, resumo, né, de todos os mecanismos, né, de controle da pressão arterial média, né, então aqui está invertido, né, pressão arterial média, está aqui as siglas aqui embaixo, né. Então a pressão arterial, ela é controlada pelo débito cardíaco, que está aqui como CO, e pela resistência periférica vascular, que é essa daqui.
E quais são os determinantes do débito cardíaco e da resistência periférica? Da resistência periférica, o tônus arteriolar e a viscosidade sanguínea. A gente viu isso nos princípios de hemodinâmica, né? E quem controla o tônus? Né? Vários metabólitos, né? As substâncias que vão atuar paracrinamente, sistema nervoso autônomo, simpático, que aumenta esse tônus, né? E hormônios, como vasopressina e angiotensina. Quem controla a viscosidade? O número de células, né? Bom, e o débito cardíaco, como é que é controlado? Ele é controlado pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Bom, como é controlada a frequência cardíaca? Pelo sistema nervoso autônomo. Simpático ativa, aumenta a frequência, e parasimpático diminui. E como é que é controlado aqui, né, o volume sistólico? Pelo sistema nervoso simpático, perdão, né, também, né, que ativa, né, esse volume, e o volume diastólico, que vai ser dado pelo retorno venoso. E aí eu quero lembrar vocês daquela lei de Franklin-Starling. Lembra quando eu mencionei que o estado de relaxamento diastólico, ou seja, de como é que os sarcômeros no coração, né, das células cardíacas estão, vai influenciar na força de contração seguinte? E quanto maior o grau de enchimento diastólico, maior número de pontes cruzadas serão possíveis, e por isso a próxima contração ela vai ter uma força de contração maior. Então, quanto maior o retorno venoso, maior vai ser esse volume ejetado, porque a força de contração está maior, né? E isso vai aumentar o débito cardíaco. E como é que o retorno venoso é alterado? Né? Ele é alterado pelo volume sanguíneo, pela bomba respiratória, né? A gente vai ver isso quando a gente estiver no próximo bloco de sistema respiratório, e também a bomba esquelética, ou seja, como é que o sangue, na verdade, vai ser distribuído para essas regiões, né? E recrutado também dessas regiões para fazer com que mais sangue volte ao coração. E esses hormônios, eles também regulam o volume sanguíneo, e também eles vão contribuir também para a alteração do débito cardíaco. Então, aqui a gente tem um resumão grande, né, dos mecanismos de regulação da pressão arterial. Bom, essa regulação rápida, né, da pressão arterial que eu mencionei pelo sistema simpático, né, ele é provocado por 3 grandes mudanças que acontecem simultaneamente. Então, a primeira delas é vasoconstricção nas arteríolas em todo o circuito sistêmico, aumentando a resistência periférica, que aumenta a pressão arterial. A outra é uma constricção das veias. Isso vai fazer com que aumente o retorno venoso, né? Ajuda a empurrar, né, o sangue, né, de volta ao coração. E como é que isso se dá? Uma das maneiras é pela força muscular esquelética que, contraindo, provoca uma constricção das veias, auxiliando, né, o fluxo sanguíneo e o retorno venoso. E isso vai aumentar a pressão arterial direita, aumenta o volume sistólico e leva ao aumento da pressão arterial. E a terceira mudança, né, que acontece junto é um aumento na eficiência do coração. De que jeito? Aumentando a frequência cardíaca. Aumentando a frequência cardíaca aumenta o volume sistólico, e isso vai levar também um aumento da pressão arterial. Então, quando a atividade simpática aumenta, a pressão arterial ela aumenta, ela duplica, ela aumenta em 2 vezes num tempo de 5 a 10 segundos, ou seja, é muito rápido. E quando a atividade simpática diminui, né, a queda da pressão arterial vai para a metade em 10 a 40 segundos. Então, ela sobe rapidamente, depois ela demora um pouquinho mais para descer. Bom, e quando é que essa resposta rápida, né, ela é importante? Ela é importante, por exemplo, né, nas reações de alarme. Nós já falamos dessa reação de alarme lá atrás, né?
ou quando a gente está desenvolvendo, né, uma atividade física intensa, né? Então, nessa atividade física intensa, né, essa resposta rápida da pressão arterial causada pelo sistema simpático leva a um aumento de 30 a 40% da pressão. E também de 2,5 vezes a mais, né, maior do débito cardíaco. Na resposta ao alarme, a pressão arterial pode aumentar em 200% em poucos segundos. E ela é acompanhada por várias outras respostas sistêmicas, né? As pupilas se abrem, né? Midríase, vasoconstricção periférica, vasodilatação muscular, taquicardia, taquipneia, aumento na disponibilidade de glicose, porque ela vai ser necessária para essas respostas rápidas, aumento na velocidade de coagulação, cai a resposta excitatória sexual, aumenta o metabolismo celular generalizado, tudo isso, né, por conta também do aumento da pressão arterial e contribui para o aumento da pressão arterial. E o objetivo disso tudo é suprir com sangue a musculatura esquelética, para que ela possa responder rapidamente e tirar o indivíduo daquela situação de perigo, né, de risco, né, que foi a que induziu essa resposta de alarme, essa reação do alarme, né? Essa resposta, né, ou reação de alarme, ela também tem outros nomes, como síndrome de emergência de Cannon ou resposta simpática ao estresse. Bom, e nessa regulação rápida, né, ela só acontece porque a gente tem esse reflexo barorreceptor ou barorreflexo. Se não tivesse, né, esses barorreceptores comunicando rapidamente ao centro vasomotor, que responde rapidamente, aumentando a frequência de disparo do simpático, esse mecanismo não seria tão eficiente, né? Então, esse reflexo barorreceptor, ele envolve esses receptores de estiramento que estão no sistema arterial, né? E em todo o sistema arterial, mas a gente tem 2 conjuntos de células barorreceptoras importantes, no seio carotídeo e no arco aórtico, né? Que vão estar medindo essa pressão, né? Sanguínea, tanto do sangue, né? Da circulação sistêmica na aorta, quanto também no seio carotídeo, que é a pressão sanguínea que chega ao cérebro, né? E aí a gente detecta a pressão, sistema vasomotor, responde com o sistema nervoso autônomo, e aí regula, aumenta ou diminui a resistência periférica, aumenta ou diminui o débito cardíaco, aumenta ou diminui a pressão arterial, né? Por aquele mecanismo que a gente já viu, né? Lembrando sempre que a gente tem uma retroalimentação negativa, né? Então, se essa resposta toda aqui induziu um aumento na pressão arterial porque ela estava baixa, né? A hora que ela volta ao normal, cessa esse mecanismo, né? Senão a pressão arterial vai aumentar cada vez mais, né? E aqui, né? A gente tem, né, outros mecanismos, né? Que a gente chama de mecanismos de compensação. Eles estão presentes quando a pressão arterial ou pressão sanguínea aumentam, né? Então, quando aumenta a pressão arterial, quando houve um aumento no volume sanguíneo, além da gente provocar essas respostas, né, pelo reflexo barorreceptor, que vai inibir o simpático nessa situação, a gente também pode fazer uma compensação ativando os rins a produzir mais urina, né? Então, vai diminuir os mecanismos de reabsorção, mais água é eliminada na urina, isso vai fazer com que o volume sanguíneo diminua, né? E isso leva à queda na pressão sanguínea, tá? Então, tem esse sistema de compensação renal. Bom, uma situação, né, bem interessante que muitos de nós vivenciamos, né, que é consequência dessa resposta rápida do reflexo baromotor, é quando a gente muda rapidamente da posição deitada para a posição ortostática. O que é a posição ortostática? É a posição de pé. Então, a gente está lá, né, dormindo e, de repente, salta da cama rapidamente. Muitos de nós, quando faz isso rapidamente, tem até uma certa tontura, né? Bom, e depois dessa tontura vem um mal-estar, que a gente sente como uma taquicardia.
Tudo isso, na verdade, é um reflexo de alteração na pressão arterial decorrente dessa mudança na posição. Bom, quando a gente está deitado, a pressão arterial, né, como eu disse, né, é a menor. Quando a gente está no repouso, no sono, a gente atinge as menores pressões, né, sistólica e diastólica. Muito bem, então a nossa pressão sanguínea está baixa. Quando a gente se coloca de pé rapidamente, certo volume do sangue acaba se acumulando nas pernas. Por quê? Porque não tem aquela pressão arterial alta que vai favorecer esse retorno venoso rapidamente para o coração. Isso vai reduzir retorno venoso. Reduzindo o retorno venoso, por conta daquela lei, né, de Franklin-Starling, isso vai diminuir o volume sistólico. De encher menos o coração, menos ele vai contrair. E isso leva a uma queda na pressão arterial, é o que dá aquela tontura na hora que você levanta rápido. Bom, caiu a pressão arterial, isso vai ativar o reflexo barorreceptor, que vai compensar. De que jeito? Aumentando a pressão arterial, né? E aí, com esse aumento da pressão arterial, esse sangue, né, que tendeu a se acumular nas pernas, ele volta, né, mais rapidamente ao coração, e aí a gente recupera pressão arterial e volume sistólico. Se esse reflexo ele não for suficientemente rápido, a gente ainda vai permanecer durante um tempo nessa hipotensão ortostática, tá? Então, quem tem essa tendência, né, a essa tontura, essa hipotensão ortostática, eu recomendo, né, recomendado que faça, né, que se levante devagarinho. Então, senta primeiro na cama, espera um pouquinho, né, coloca já as pernas penduradas para a cama, vai levantando a cabeça, e aí devagarinho você vai acostumando o seu corpo e sinalizando o seu corpo, né, de que agora a pressão arterial tem que aumentar, né, para poder dar conta, né, de fazer esse retorno venoso de maneira adequada. Muito bem, então com isso a gente encerra, né, essa aula. Essa é a primeira parte da última aula, que é o controle da pressão arterial. A segunda parte vai ser os mecanismos de hemostasia, que vocês vão ver numa outra gravação.